Não quero, não gosto, preciso pensar sobre isso, preciso conversar com minha esposa, preciso conversar com meu namorado, com meu advogado, preciso conversar com meu gerente de banco. Bicho, numa boa, tem coisa pior do que a tal da objeção? Tem coisa pior do que o não quando você está num atendimento com o cliente? Parece que esses nãos, eles machucam mais ou aparecem mais exatamente no momento que a gente mais precisa de venda. Eu demorei muito a superar isso, confesso. Foi momentos delicados da minha vida até conseguir equilibrar isso. E eu quero compartilhar com você nessa aula como que a gente consegue, qual ciência tem nos orientado e nos embasado para sair dessa situação do não, saca? Que tem como, tem técnica, tem ciência, e isso não é sobre vendas, é sobre relacionamento, é sobre convivência, é sobre comportamento. Vamos falar sobre objeção na aula de hoje? Vamos para lá? Matheus, é com você, solta a nossa vinheta, somos a Posa. QR, se você analisar, desde que você está nesse mundo aqui, nessa terra, tomou consciência do falar, do ouvir, do sentir, do se relacionar, pode perceber que a objeção ou a negação, ela está presente nas nossas vidas. Entenda que muitas vezes você está lá no seu relacionamento lá com seus amigos, com sua amiga, e muitas vezes você utiliza, vamos botar, de uma determinada fala, de um determinado objeto, de um determinado lugar, você gosta, vai para um determinado lugar para não ser rejeitado, por medo de ser rejeitado por aquelas pessoas que convivem na sua sociedade ou por aquelas pessoas que estão na sociedade que você deseja estar inserido. Eu gosto sempre de trazer essa perspectiva porque, anota aí, vendas não é convencimento, é relacionamento. E aí que está o grande X da questão. Nós, por medo de ser rejeitados, acabamos aceitando certas situações ou nos violentando muitas vezes diante de certos comportamentos para nos sentirmos acolhidos ou permitidos conviver naquele contexto. Em vendas não é diferente. Se você analisar que esse comportamento seu, ele rebate nos seus atendimentos, exemplo, muitas vezes a gente tem medo, vergonha, temor de fazer uma pergunta mais difícil no início de um contato com o cliente por medo dele nos rejeitar. Tipo, ele ir embora, nos dispensar. Então a gente prefere o quê? Nos calar. A gente se cala. Vai que o cliente não gosta dessa minha pergunta. Vai que eu faço essa pergunta e ele entende diferente do que eu quero dizer, que a minha intenção não é essa, e eu perco essa venda, eu perco essa oportunidade, eu perco esse contato. Então perceba que a rejeição, que eu estou aqui chamando aqui de objeção, ela está presente no seu atendimento. O seu medo muitas vezes de falar, a tua impulsividade muitas vezes de falar mais do que muitas vezes deveria falar naquele momento, diante da permissão do outro de você se comunicar, né? Isso é uma expressão humana presente na sua venda, presente no seu atendimento. É importante você, primeiro, tomar essa consciência que isso está aí, isso está disponível para você aí, e isso não é sobre a venda, isso é sobre as relações humanas que nós estamos vivendo, convivendo, evoluindo, aprimorando, se conectando. E aí tem aqui um ponto de atenção para você que eu quero estruturar para que você consiga ficar mais confiante e identificar também que nem sempre uma fala de um cliente, nem sempre uma pergunta de um cliente é uma objeção. Então existe a objeção, existe pergunta e existe a negociação. Diferenciar isso, ele é importante, tá? Principalmente para que você tenha mais segurança de avançar e, eu vou usar um termo aqui assim, que você consiga decodificar os sinais do seu cliente, tá? Te dar um exemplo aqui de negociação. Você está apresentando um imóvel,
tá? Você pode estar no telefone, o cliente pergunta para você: existe alguma forma da gente utilizar o FGTS nesse imóvel? Se eu gostar do imóvel, há alguma possibilidade da mobília ficar? São falas de negociação, não de objeção. Vou te dar um outro exemplo de pergunta. Guilherme, eu gostei de você, quero de fato fazer negócio com você, mas minha esposa não gostou da vaga de garagem, mas meu marido não gostou dessa situação. Meu filho não gostou da piscina porque a piscina não tem uma parte mais rasa e ele não quer usar boia para brincar com os amigos. Não estou aqui gerando contextos, né? Isso são negociações, isso não são objeções. Essa última, por exemplo, é muito entendida pelos profissionais do mercado 1.0 como uma objeção. E, na verdade, não é. É uma fala de negociação do seu cliente. Então, fica atento a isso, tá? Vamos entender agora o que é uma pergunta, né? Então, te dei alguns exemplos de negociação. Vou te dar um exemplo agora de pergunta. Você está buscando agendar um imóvel com o cliente. Você fala que o horário de visita é 16 horas. Aí o cliente fala bem assim: por que não pode ser mais cedo? Por que não pode ser 10 horas? Isso não é uma objeção. Isso é uma pergunta. É importante que você se conecte na minha fala no contexto do seu atendimento. Lá na hora que a emoção está mais aflorada, será que você não ouviria isso como uma objeção e tentaria contrapor essa percepção do cliente? Não buscaria argumentar com o cliente? Não, porque precisa ser agora por causa disso, disso, disso. Será que você não leria isso como uma objeção? É isso que eu quero que você fique presente. Porque essa fala, por exemplo, por que não pode ser às 10? Não é uma fala de objeção, é só uma pergunta. Então não existe uma negação para você entrar num lugar de justificativa. Existe uma pergunta para você entrar no lugar de entendimento. E aí muda totalmente o seu direcionamento, a sua conexão com o seu cliente. Sobre isso que eu quero que você fique presente. Você está apresentando o imóvel para o cliente e aí ele pode vir e te perguntar o seguinte: por que o cliente aqui não desocupa o imóvel em 30 dias, ele quer desocupar o imóvel em 60 dias? Por que o cliente não desocupa o imóvel em 30 dias? Por que ele está pedindo 60 dias? Por que ele está pedindo 45 dias? Por que o cliente aqui não aceita financiamento? Por que ele aqui só quer receber o dinheiro, só quer receber o pagamento em dinheiro sem ser financiamento? Por que ele não espera o tempo do financiamento? Então, assim, são situações que podem e são vistas, em muitos casos, por profissionais do mercado 1.0 como objeções. E quando a gente tem uma objeção, a gente tem um sentimento de negação, que remete ao nosso comportamento humano, que eu falei no início dessa aula, que leva você para um lugar de frustração, que baixa a sua potência, que entra num lugar de inferioridade, que entra no lugar de você se diminuir e você não consegue ter potência para responder, para analisar e explorar todo o seu potencial de um especialista, de um profissional do mercado imobiliário, de uma igualdade de relação, muitas vezes por medo de uma rejeição daquele cliente, daquela situação, daquelas pessoas que estão ali, remetendo muitas vezes a tua relação humana lá de trás, no seu ambiente pessoal. Então, é sobre isso que eu quero que você transite, que você entenda essa ciência, esse comportamento, para que você consiga conectar que essa percepção sua, muitas vezes no seu atendimento, não é sobre aquela relação, é sobre uma outra relação que você está fazendo muitas vezes uma associação que te gera uma percepção de negação. Eu quero e busco tirar você desse lugar, nessa orientação dessa aula que eu estou trazendo aqui para você. Né? E estou separando aqui para que você entenda o que é uma negociação, o que é uma fala que é uma pergunta, que não é uma objeção, para que você fique mais empoderado, mais seguro, mais segura para falar de igualdade e direcionar de fato o seu cliente, a sua pessoa no qual você está ali disponível para ajudar, para de fato caminhar para a próxima etapa, vamos botar assim, do seu funil de vendas. Por que esse imóvel custa tão caro? Por que esse aluguel está tão caro? Bicho, por que esse aluguel está tão caro? Por que esse imóvel está tão caro? Então perceba, ó, será que você não viria essa pergunta como uma objeção? Fala a verdade. Se você estivesse lá no atendimento. Oxi,
Eu acredito que sim. Vejo muito isso, e eu tô aqui, a gente tem um projeto aqui chamado Conexão QR, que são empresas que a gente faz um acompanhamento dessas empresas, faz análise de funil, tem uma universidade corporativa, a gente fornece scripts, uma estrutura a gente implementa um processo, uma cultura de processo, uma cultura de dados nessas empresas, e a gente tem muito contato com os corretores, muitas vezes com gestores, e é muito comum vir essa fala do cliente, essa pergunta do corretor, muitas vezes, assim, o cliente fala bem assim, Guilherme, por que esse imóvel custa tão caro? Ele pensa que é uma objeção, ou na verdade isso é uma pergunta, ele só quer entender, ele não está negando, ele quer entender por que custa tão caro aquele imóvel, por que custa tão caro aquele aluguel. Isso não é uma objeção. Porque quando você decodifica como uma objeção, a sua emoção ela é diferente, logo a tua ação vai ser diferente, o teu comportamento vai ser diferente, e a percepção do seu cliente sobre aquilo que você vai falar, muitas vezes não é aquilo que você quer dizer. Porque não é aquilo que você fala, é aquilo que o outro entende daquilo que você fala. E com essa emoção, com uma variação de objeção, ouso em dizer, que passa uma percepção não muito amigável para quem ouve naquela situação. Tá? Então, te dei um exemplo de pergunta, né? Então, dei exemplo de negociação, dei exemplo de pergunta. Vamos agora dar um exemplo de fato de objeção. Então, o que seria uma objeção? Você pode estar no atendimento telefônico, você pode estar na visita ao imóvel. Então, vou te dar uma fala de objeção. Guilherme, preciso pensar se esse é o melhor imóvel para mim. Guilherme, cara, preciso conversar lá em casa, não sei se isso que você me falou faz muito sentido. Entendo que você argumentou aí que esse imóvel, pelo preço de metro quadrado aqui, está no preço bom, cara, mas preciso dar uma analisada melhor em relação a isso, preciso fazer umas contas, e aí eu volto falar com você. Cara, isso é uma objeção. Isso é mais ou menos o cara falando bem assim, não estou seguro de avançar. Então, assim, essa objeção também não é para você entrar na frustração, no desespero. Muito pelo contrário, não tem coisa melhor para mim do que você conseguir diagnosticar os problemas, saca? Não tem coisa melhor do que você conseguir, de fato, organizar a sua percepção, a sua fala, até para você direcionar, porque, na verdade, uma objeção é um sinal de confusão, de ausência de clareza, muitas vezes, do seu cliente sobre aquilo que você está dizendo, sobre a forma como ele se educou, ou como a forma que ele construiu a sua percepção, a sua verdade, ou a não verdade daquilo que você está apresentando. A objeção faz parte do processo natural de tomada de decisão do ser humano. Não deveria ser visto como uma forma negativa. Deveria ser visto até como uma forma positiva. Porque se faz parte natural do processo de tomada de decisão, a objeção seria, entre aspas, um avanço em uma decisão, fecha aspas. A pergunta é a decisão que eu quero? Aí é um outro lugar. Mas se você entender que a objeção ela faz parte do processo natural do ser humano e que muitas vezes essa fala que o cliente trouxe, preciso ainda avaliar essas informações que você me deu, não estou muito seguro, você fala assim, cara, que bacana, eu de alguma forma eu avanço com esse cliente para uma próxima etapa, né? Eu avanço para esse cara para um lugar diferente do que eu estou hoje. Porque se você analisar, você indivíduo, você que me ouve aqui agora, você pode observar que o que você comprou, e geralmente quanto mais caro é o valor da compra, a tendência é que você tenha mais objeção para tomada de decisão, que é como se fosse uma jornada que você constrói, mas muitas vezes isso não impediu você de adquirir o que você queria. Por mais que você no início tenha tido uma objeção sobre aquele produto, sobre aquele serviço, sobre uma pessoa, sobre um restaurante, sobre uma marca, né? Então tudo isso envolve o comportamento social humano, que para mim é importante que fique presente para a gente, tá? E rejeição é diferente, pessoal. Rejeição não é uma objeção, rejeição não é uma pergunta e rejeição não é uma negociação. E fica presente que o cliente está indo até você.
Então, se o cliente está indo até você, e via de regra, ele que te procura, ele que dá o start inicial e a permissão para você se conectar com ele, seja por telefone, e-mail, muitas vezes uma visita ao stand, muitas vezes uma visita ao seu escritório, se de fato tivesse algum abismo, né? Alguma impossibilidade real, um sentimento de nossa, não suporto esse cara. Bicho, isso sim seria uma rejeição e ele não estaria se aproximando a você. Muitas vezes nós construímos essas rejeições, né? Essas percepções de rejeições nas nossas memórias, nas nossas emoções ligadas ao nosso passado, associações que nós fazemos e que impedem nós de prestarmos com excelência aquilo que nós sabemos fazer, né? Direcionar, educar, empoderar, apresentar, né? As melhores ou a melhor opção imobiliária para o nosso cliente. Lembre-se de uma coisa e fique presente para isso. Aqui na abordagem QR nós falamos muito isso. Não é sobre você vender o imóvel para o cliente, é sobre o cliente comprar, né? É sobre o cliente comprar. Esse que é o ponto importante de você ficar aqui atento a gente, tá? Quero mandar aqui, pessoal, eu falo para vocês que muitas vezes eu não comento, mas eu vejo, ó, pro Marcos Faria, a Ilza, beijo para você, Ilza, nossa QR, nossa capitã, a sua casa na praia, Claudinei, um abraço meu capitão Claudinei, um abraço para você, galera da RD Marketing está sempre aqui presente com a gente, Rosângela, Fabrício, Israel, um abraço Israel também, cara, Nelson, Ana, Rogério, Renata, Ricardo, galera que comentou aqui no último vídeo nosso, obrigado aí pelos comentários, obrigado por dialogar com a gente, bem legal isso, curto pra caraca, tá? E pessoal, fique esperto, tem muito vídeo aqui, cara, ó, entenda, veja o comportamento do consumidor, descubra o que é preciso saber para vender por telefone, consistência em vendas, bicho, tem muito conteúdo aqui. Se você colocar aqui, ó, qualquer coisa aqui no YouTube, ó, persuasão no mercado imobiliário, ó, tem vídeo nosso. Ó, tem vídeo nosso. Se você colocar aqui, ó, como encantar o cliente, vou nem botar mercado imobiliário, vamos ver se aparece a gente aqui. Ajuda aí, YouTube. Vamos ver aqui a gente aqui, ó, tem vídeo nosso aqui. Nossa, esse vídeo aqui, olha aí, o bicho contava diferente. É legal isso, né? Mas ó, pessoal, o que você colocar aqui no YouTube, você vai encontrar vídeo nosso, galera. A gente tem muito conteúdo aqui bacana. Dá uma navegada aí também, que sempre complementa esse vídeo principal aqui dessa aula de hoje. Mas enfim, espero ter contribuído, espero ter ampliado a sua perspectiva. Eu sou Guilherme Machado, do Instituto QR, Inteligência Analítica para um Mercado Imobiliário Mais Humano. Um bom final de semana, um bom final de semana, né? Hoje é quinta, um bom final de semana para você, amanhã é sexta, sábado, domingo. Enfim, curta aí, cara, sua família, vibre aí com a sua vida. E nós temos um sonho aqui, encontrar você lá em cima, no topo do mundo, no pódio, vem com a gente, vamos juntos quebrar as regras. Beijo no seu coração. Segunda-feira, 20 horas, tamo junto. Bota o alerta aí no seu celular. Seja luz, ilumine o mundo. Tipo Deus. Valeu, galera.